A gente continua neste domingo especial aqui de cobertura da Band News FM, cobertura das eleições. Para algumas das capitais que recebem o sinal da Band News FM, há o segundo turno, estão acontecendo as eleições. Algumas capitais já têm o prefeito, a partir do mandato de 2021 definido. São 57 cidades brasileiras com eleições em segundo turno. E a partir de agora eu tenho um enorme prazer de conversar mais uma vez com ele, com o Reinaldo Azevedo, que é colunista da Band News FM e apresenta o É da Coisa. Reinaldo, nas eleições do primeiro turno, na apuração das eleições do primeiro turno, o tal do supercomputador acabou atrasando a apuração de algumas regiões. Você acha que põe algum tipo de pressão sobre o TSE para que hoje já tenha um resultado mais rápido? Não que o resultado 2 semanas atrás tenha sido demorado. Ele foi um pouco mais demorado do que a gente estava acostumado, né? Olha, Coutinho, põe alguma pressão, né? Isso é inevitável, porque, de qualquer modo, demorou mais do que aquilo a que a gente já estava acostumado. Considerando que você teve uma abstenção alta, então você nem pode falar, não, é que teve um volume do eleitorado muito maior. Houve uma mudança de método ali, então antes se fazia a contabilização parcial nos TRS e depois se mandava tudo para o TSE, né? O TRE mandava os macrodados para o TSE. Aí decidiram mandar diretamente para o TSE. Eu diria, esqueceram de combinar com os russos do TI, né? Então o TSE disse, não, vai ser uma maravilha. E parece que esqueceram de combinar com os adversários, com os russos da tecnologia. É claro que, pelo menos como se deu no primeiro turno, não deu muito certo. Isso não tem nada a ver com segurança do voto, com fraude, com nada. Tem a ver com a contabilização. Mas no momento em que você tem muito questionamento indevido, estúpido, mas de qualquer modo as redes sociais estão aí para inflamar as pessoas com mentiras, então se levantou a suspeita de que pudesse estar havendo alguma forma de fraude. E até uma cidade do interior do Brasil aí, em que os vereadores não eleitos resolveram declarar resistência ao voto eletrônico, né? Como nós não fomos eleitos? Se nós não fomos eleitos, só pode ter sido fraude. Não foi, querido. É que ninguém votou em você, essa que é a verdade, nem a sua família, né? Mas tomara que o TSE dessa vez se prepare para fazer a coisa certa, até porque a demanda é bem menor. Afinal de contas, nós estamos falando de 57 cidades, não estamos falando mais de 5.600 municípios, né? Está muito fresco na nossa memória ainda as eleições americanas, né? Então é inevitável a gente tentar fazer algumas comparações. A primeira delas é aquela história de, olha, o voto do correio, né, é o voto do democrata. Então, quando começarem a chegar as cartas, você vai perceber que o candidato democrata vai receber mais voto. Tem algum tipo de analogia com relação a número de abstenção em ideologia, partido que pode perder ou pode ganhar? Acabou tendo, por força do que a gente viu depois pelo corte das pesquisas. Então, a gente vê que o maior eleitorado do Boulos, onde ele ganha com uma larga faixa, é o eleitorado jovem. E onde ele perde em folga também, é o eleitorado mais velho. O que já deu para perceber, muito provavelmente, não tem os números dados ali, a certeza absoluta, mas tudo indica que a maior parte das abstenções se concentra entre pessoas mais velhas e que os jovens estão indo votar em massa. Então é claro que isso em si é favorável ao Boulos. E isso explica o fato de que ele teve uma votação superior àquilo que as pesquisas apontavam e o Bruno Covas, teve uma votação um pouco inferior àquilo que as pesquisas apontavam. Então, eu diria que ela é prejudicial, de certo modo, aos candidatos mais conservadores. E ela beneficia os candidatos mais à esquerda, como regra geral. Porque a esquerda mexe mais com a militância e com a militância jovem. Então a gente precisa ficar atento a isso. Mesmo um caso como Recife, por exemplo, que a gente chega numa situação de empate técnico, hoje, nitidamente, o João Campos está mais identificado com um terreno mais conservador. Ainda que conservadores tenham declarado o voto na Marília Reis para ver se quebra a hegemonia da família Campos em Pernambuco e em Recife. Mas, de qualquer modo, a esquerda tradicional, ela mexe mais com a militância dos jovens. Então, embora a gente não tenha isso que cá entre nós, eu considero uma excrescência esse negócio de voto pelo correio. E tudo bem, nos Estados Unidos vem lá desde da Guerra Civil.
mas não interessa. O fato é que esse negócio de voto pelo correio, as pessoas ficam votando enquanto as ondas de opinião estão acontecendo, enquanto a gritaria está acontecendo, enquanto as fake news estão acontecendo. O cara nem tem tempo de formar direito uma opinião ainda, especialmente a pessoa indecisa. Então eu acho que o voto correto é aquilo que nós temos no Brasil, né? Desde que não fique se inventando moda com computador, né? Com supercomputador. Que é o voto eletrônico, que está corretíssimo, que é ímpar no mundo e correto, não tem fraude, isso é conversa mole. E o cara vai votar num dia específico para isso, porque aí sim ele está com todas as informações daquele dia. Agora, de qualquer modo, claro, quando você pensa a abstenção hoje, dada a pandemia, ela pega mais a população um pouco mais madura e um pouco mais conservadora. Isso tende a beneficiar a esquerda quando você tem um mano a mano ali, pau a pau. No voto geral, não, porque aí a esquerda até perdeu o voto. O Reinaldo, a gente falou bastante na conversa que a gente teve do domingo retrasado sobre influência das eleições municipais no cenário nacional. Na semana que vem, na semana que começa já a partir de amanhã, tem já programada uma discussão muito importante no STF em relação à possibilidade de reeleição para a presidência da Câmara do Senado. É só para o ano que vem, é só para fevereiro, mas dá para dizer que Brasília, que o cenário político nacional começa a ficar mais preocupado com a reeleição ou não, ou com quem vai ser o próximo presidente da Câmara, do Senado, muito mais do que com as eleições municipais? Olha, as eleições municipais têm um efeito, embora as pessoas votem em razão de questões locais, é claro que você tem digamos assim, uma leitura dos augúrios, né? Pegando a coisa lá que vem dos gregos, né? O que era a leitura dos augúrios dos gregos? Eles interpretavam para onde as aves voam. Essa era uma das leituras. E isso, então, significaria uma determinada coisa sobre o futuro, né? Ou então se examinava as entranhas das aves, né? Então, a partir das entranhas das aves, nós sabemos o que vai acontecer. Então, eu diria, as eleições municipais são leituras de augúrios. Já tem um resultado, que é o resultado do primeiro turno. E a leitura dos augúrios é a seguinte: o bolsonarismo radical, essa extrema-direita mais chechelenta, mais disruptiva e tal, essa perdeu e Bolsonaro pessoalmente perdeu. As apostas que ele fez não se cumpriram. Ele pessoalmente perdeu a eleição porque ele resolveu atravessar a rua para fazer o que não devia. Ele não tinha nada de ter se metido, mas ele se meteu. E quem ganhou votos foi o centro, a centro-direita e até o centrão. Nesse sentido, a eleição municipal tem essa sinalização. Agora, é claro que a preocupação de Brasília, imediatamente, ela vai se voltar para o destino da presidência do Senado e da presidência da Câmara. Em primeiro lugar, tem o que vai fazer o Supremo. O Supremo vai dizer, não pode, e ponto final. Ou o Supremo vai dizer, isso é uma questão que diz respeito ao Congresso, já que tem uma contradição interna ali que é inelutável. E tem. É proibido haver reeleição do presidente da Câmara e do Senado? Resposta, não. Desde que seja assim. O presidente da Câmara e o presidente do Senado ele foi eleito por mandato de 2 anos. Então, se você tem um presidente da Câmara, preside a Câmara nos últimos 2 anos da legislatura de 4 anos, ele pode se reeleger nos 2 anos seguintes da nova legislatura. Então vamos lá. O presidente da Câmara que for eleito agora, digamos que não seja Rodrigo Maia, e nem seja Davi Alcolumbre, e o Câmara do Senado que foi eleito agora, nesses 2 anos seguintes, poderá concorrer em 2022. Isso pode. Você não pode concorrer no mesmo intervalo de 4 anos, entendeu? Sim. Eu te pergunto, isso faz sentido? Resposta, não. Não faz o menor sentido. Por quê? Eu estou dizendo que a reeleição é possível, em sequência, desde que não seja no intervalo dos mesmos 4 anos da legislatura. Mas eu sou favorável ao cumprimento da regra do jogo. Eu acho que o correto seria o Supremo dizer, não pode, pronto, se vocês querem que possa, vocês que mudem o regimento. E essa resposta deve ser dada ainda nesta semana, e a resposta das urnas deve ser dada hoje ali por volta das 8 horas da noite, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Esse domingo é um domingo muito importante, Coutinho. E vai ficar mais importante ainda a partir das 9 horas da noite, com a versão especial e extraordinária de O É da Coisa. Então o Reinaldo volta. Exatamente. 9 da noite, horário de Brasília. Das 21 às 22h40, sem comercial. Uau! Ó, falação do rádio brasileiro. Tchau, Reinaldo. Até mais tarde, então. Tchau, querido Coutinho. Um abraço, saudade. Tchau.